E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque era da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelos, e chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, e chamou-se o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os deu à luz. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Édom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E os homens daquele lugar perguntaram acerca de sua mulher, e ele disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os homens daquele lugar por causa de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que esta mulher é na verdade tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum do povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós culpa. E Abimeleque mandou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai os chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas.
E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com seu amigo Alzate, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois que me aborreceis e me mandastes para longe de vós? E eles disseram: Havemos claramente visto que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Para que não nos faças mal, como nós te não tocamos, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu, no mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Achamos água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até ao dia de hoje. E sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Biere, o Eteu, e a Beisimete, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. E aconteceu que, quando Isaque envelheceu, e os seus olhos se escurecerão, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma, peço-te, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha-me alguma caça, e fez-me um guisado saboroso, como eu amo, e traz-mo, para que o coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou, quando Isaque falava a Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar a caça, que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai falar a Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e fez-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, que eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele ama, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso, porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente ouve a minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai amava. Depois tomou Rebeca os vestidos de Esaú, seu filho mais velho, os melhores que tinha em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, nas mãos de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito, fiz como me disseste, levanta-te, peço-te, assenta-te, e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não.
Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Fez chegar isso a mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te, e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o, então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações se curvem a ti, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. E ouvindo Esaú as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o meu direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque, e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a sua voz, chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas grosas veias da terra, e do orvalho dos céus de cima, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás, mas será, porém, que, quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, e foge para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste, então enviarei, e te farei voltar de lá, porque seria eu despojada de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: Aborreço a minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? E Isaque chamou a Jacó, e o abençoou, e lhe ordenou, dizendo: Não tomarás mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ali mulher de entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú.
Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar ali mulher para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maleite, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um certo lugar, e ali passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a caminho, e foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e revolviam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, depois tornavam a pôr a pedra em seu lugar, sobre a boca do poço. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Vai-lhe bem? E disseram: Vai bem, e eis que Raquel, sua filha, vem vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e revolvam a pedra de sobre a boca do poço, então damos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então correu ela, e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão lhe disse: Verdadeiramente és meu osso e minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porventura, por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de porte e de semblante. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor.
Então disse Labão: melhor é que eu tá dê do que a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me queis com ela. Então reuniu Labão todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu, à tarde, que tomou a Léia, sua filha, e trouxe-a a ele. E entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Léia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Léia, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? E ela disse: eis a minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. E concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessara de dar à luz, tomou a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: afortunada. E chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para minha aventura. Porque as filhas me chamarão bem-aventurada, e chamou-lhe Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as à sua mãe Léia. Então disse Raquel a Léia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouca coisa tomares o meu marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: portanto, ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó do campo à tarde, saiu-lhe Léia ao encontro, e disse: a mim me deitarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras de meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e deu a Jacó o quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse Léia: Deus me tem dotado de uma boa dádiva, agora habitará comigo o meu marido, porquanto lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. E depois deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho.
E aconteceu, quando Raquel deu à luz a José, que Jacó disse a Labão: Despede-me, e partirei ao meu lugar, e à minha terra. Dá-me minhas mulheres, e meus filhos, pelas quais te tenho servido, e partirei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Ache eu graça em teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Disse-lhe: Então, tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então disse ele: Que te darei? E disse Jacó: Nada me darás, se me fizeres isto, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, passarei hoje por todo o teu rebanho, pondo à parte dali todo o gado salpicado e malhado, todo o gado moreno entre os cordeiros, e o malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, esse será tido por furtado por mim. Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra. E tiram naquele dia os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia branco, e todo o moreno entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas, que tinha descascado, diante do rebanho nos canais e nas bebedouras da água, onde os rebanhos vinham a beber, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs o rosto do rebanho para o que era listado, e todo o moreno no rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebia o rebanho forte, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canais, para que concebessem entre as varas, mas quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Então ouvia Jacó as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó, e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou, e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e quando dizia assim: Os listados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai, e mo deu a mim. E aconteceu que, ao tempo que o rebanho concebia, levantei os meus olhos, e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vi tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado um voto. Levanta-te agora, sai desta terra, e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora,
pois fez tudo quanto Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda que adquiriu, o gado de sua possessão, que adquirira em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E Labão tinha ido tosquear as suas ovelhas, e Raquel furtou os ídolos que eram de seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e foi atrás dele o caminho de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste, e levaste minhas filhas como cativas à espada? Porque fugiste ocultamente, e me lograste, e não mo fizeste saber, para que te acompanhasse com alegria, e com cânticos, com tamboril e com harpa. Nem me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, agora procedeste neciamente. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que te vais, porque tens saudades da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó, e disse a Labão, porque temia, pois dizia comigo: Porventura me não arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esse não viva, diante de nossos irmãos conhece o que tenho de teu contigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda das 2 servas, porém não os achou, e, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha tomado os ídolos, e os pusera numa albarda de camelo, e se assentara sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, porém não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, por não poder eu levantar-me diante de ti, pois estou com o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que julguem entre nós ambos. 20 anos permaneci contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trazia o dilacerado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono se me fugia dos olhos. Assim estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e o meu salário mudaste 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, me não fora por certo me despedires agora vazio, Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: As filhas são minhas filhas, e os filhos são meus filhos, e os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos seus filhos, que deram à luz? Agora pois vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali junto ao montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede, e Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Se afligires as minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além das minhas filhas,
ninguém estando conosco, atenta Deus por testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti, este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, o Deus de seu pai julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e Jacó ofereceu sacrifício na montanha, e chamou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. E Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó, quando os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E Jacó enviou mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Édom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz o teu servo Jacó, com Labão peregrinei, e fiquei lá até agora, e tenho bois, e jumentos, ovelhas, servos e servas, e envio a dizer isto a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também vem a teu encontro, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois dizia: Se Esaú vier a um bando, e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que, pela multidão, não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo: De quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante da tua face? Então dirás: É do teu servo Jacó, presente é enviado a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás daqueles rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. Direis mais: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: Aplacá-lo-ei com o presente que vai diante da minha face, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalece contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva sobe. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome?
E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até ao dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que Esaú vinha, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a deu, e porque tenho de tudo. E instou com ele, e tomou-a. E disse: Caminhemos, e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que os filhos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e, se as fatigar um só dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei caminhando vagarosamente ao passo do gado que está diante da minha face, e ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para quê? Ache eu graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, onde estendeu a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou-lhe ao coração. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Então saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, porquanto Siquém havia cometido loucura em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. E falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está apegada à vossa filha, dai-lhe por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E Siquém disse ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu mercê em vossos olhos, e o que me disserdes darei. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes, dai-me porém a moça por mulher.
Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, com dolo, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso entre nós seria uma vergonha. Nisto, porém, consentiremos, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós, então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos para nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos derdes ouvidos, para vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e nos iremos. E suas palavras pareceram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, habitem, pois, nesta terra, e negociem nela. Eis que a terra é larga bastante diante da sua face, tomaremos por mulheres as suas filhas, e dar-lhes-emos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões em habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, assim como eles são circuncidados. O seu gado, e os seus bens, e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam pela porta da cidade, e foi circuncidado todo macho, todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais intensa dor, tomaram 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo o macho. Mataram também a Amor e a Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. As suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e no campo havia, tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram cativos, e pilharam também tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria ele, pois, a nossa irmã como a uma prostituta? Depois Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e fez ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, e chamou o seu nome Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo ele de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e uma multidão de nações procederão de ti, e reis sairão dos teus lombos, e te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó levantou uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra,
e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar, onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel, até ao dia de hoje. Então partiu Israel, e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E foram os filhos de Jacó 12. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Depois veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manré, a cidade de Arbate, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E expirou Isaque, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Estas são as gerações de Esaú, que é Édom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, Eteu, e Aulibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Beisimeite, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Beisimeite teve a Ruou, e Aulibama teve a Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Então Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que alcançara na terra de Canaã, e foi para outra terra, da face de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra da sua peregrinação não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Édom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Ruou, filho de Beisimeite, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Quenas. E Timina foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Ruou: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Beisimeite, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aulibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú a Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os duques dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o duque Temã, o duque Omar, o duque Zefô, o duque Quenas, o duque Corá, o duque Gaetã, o duque Amaleque. Estes são os duques de Elifaz na terra de Édom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Ruou, filho de Esaú: o duque Naate, o duque Zerá, o duque Samá, o duque Mizá. Estes são os duques de Ruou na terra de Édom. Estes são os filhos de Beisimeite, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esaú: o duque Jeus, o duque Jalão, o duque Corá. Estes são os duques de Aulibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus duques. Ele é Édom. Estes são os filhos de Seir, Orel, moradores da terra: Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dissom, e Ezer, e Dizã. Estes são os duques dos Orels, filhos de Seir, na terra de Édom. E os filhos de Lotã foram Hori e Emã, e a irmã de Lotã foi Timina. Estes são os filhos de Sobal:
Alvã, e Manaite, e Ebal, e Sefo, e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dissom e Aulibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom, Rendã, e Isbã, e Itrã, e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, e Zaavã, e Asseatil. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os duques dos Oréus, o duque Lotã, o duque Sobal, o duque Zibeão, o duque Aná, o duque Dissom, o duque Ezer, o duque Dizã. Estes são os duques dos Oréus, segundo os seus ducados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Édom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. E Bela, filho de Beor, reinou em Édom, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. E morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade foi Pau, e o nome da sua mulher foi Mitábel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E estes são os nomes dos duques de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o duque Timina, o duque Alvá, o duque Getete, o duque Aulibama, o duque Elá, o duque Pinom, o duque Quenas, o duque Temã, o duque Mibzar, o duque Magdiel, o duque Irã. Estes são os duques de Édom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Édom. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta, comente e compartilhe, faça sua parte, ajude a espalhar essa semente. Paz e salvação no nome do Senhor Jesus.